Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda à nossa live Ativando a Produtividade. E hoje um dia muito lindo e maravilhoso, onde nós vamos falar sobre por que eu começo as coisas e não termino, por que eu travo na metade, por que eu desisto, por que eu começo a me sentir coisada e daí eu não faço, e daí eu não termino, e aí eu me sinto mal. E por que da onde que vem isso? Por que vem isso? E vamos falar também no finalzinho, eu vou entregar para vocês 5 passos. 5 passos que você, seguindo eles, você vai conseguir entrar em qualquer projeto, qualquer tarefa e finalizar ela com sucesso. Oi, já entrou uma pessoa muito linda aqui. Obrigada por ter vindo, Nara. Chama as amiguinhas para estar aqui com a gente. Eu tô a 1000 pelo Brasil, hoje tô acelerada. Nós tivemos uma mentoria agora há pouco, incrível. Por isso que eu falo que é importante a gente ter mentoras, né? Mentores, mentoras, por conta desse gás, dessa energia, desse up, desse plus que dá na nossa vida, né? É muito bom isso. E eu tô aqui, disponível para derramar para você todo o meu conhecimento, toda a minha expertise em relação a planejamento e organização de rotina produtiva, para que você se sinta uma mãe, uma empreendedora cada vez mais produtiva, eficaz, só que leve também, né, gente? Porque ninguém merece esse peso que vem nas nossas costas, né? Porque quando a gente fala de mãe, já é pesado, né? Vem muita responsabilidade, muitas cobranças, muitas frustrações. E quando a gente fala de empreender, vem outra carroça, né? Outro caminhão cheio de coisas pesando e nos cobrando. E aí juntou os dois, explode tudo. Esses dias me perguntaram por que eu resolvi falar para mães e empreendedoras. Não podia falar só para mães ou só para empreendedoras? E aí eu fui muito, assim, foi muito espontâneo, né, a minha resposta. Porque quando a gente é empreendedora, a gente tem um determinado tipo de dor, de coisas para resolver e situações. Quando a gente é mãe, a gente tem outras situações para resolver. Só que ninguém olha para quando você é empreendedora e se torna mãe, que aquilo tudo se mistura e triplicam os problemas, né? Então, a ideia é exatamente essa. É olhar para quem é mãe e empreendedora e as dores. Porque quem é só empreendedora não tem as dores de quem é mãe. E quem é mãe não tem as dores de quem é empreendedora. Agora, quem é mãe empreendedora, né? O bicho pega, né? E tem várias questões que a gente poderia abordar como mãe empreendedora. E aqui no nosso canal, a gente quer falar sobre essa questão da produtividade, da mãe se sentir útil, da mãe se sentir produtiva, realizadora, e não só fazedora, né? Porque geralmente foi uma dor que eu senti. Porque a gente quer fazer as coisas e não consegue, e se sente mal por não conseguir, quer cuidar dos filhos, não consegue, se sente mal por não conseguir ser aquela mãe maravilhosa que a gente imagina, né, aquela mãe ideal. A gente não consegue ser aquela empreendedora ideal, e aí a cabeça da gente fica assim, em pandarecos, né? E aí, quando eu consegui driblar essa questão, eu decidi então falar para essas mães empreendedoras, porque o negócio não é sério. Se a gente não cuida disso, não cuida desses detalhes, a gente começa a se frustrar, a gente começa a ficar ansiosa, a gente começa a se sentir muito culpada. E aí, olha, tem casos mais sérios que chega até a depressão, viu? Muito, muito duro isso. Bom, vamos ao nosso assunto de hoje, porque para nós tempo é dinheiro, para nós tempo é produtividade.
combinado? Para nós tempo é leveza, para nós tempo é coisa boa, né? A gente não fica correndo atrás do tempo, a gente é parceira do tempo, certo? Esse dia me disseram por que eu não uso o relógio, porque eu não sou daquelas que fica, ai, minuto por minuto, não, tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ter tempo, tem que ter prazo, tem que estar na rotina, como um roteiro, não como uma coisa engessada. Então eu não uso o relógio por conta disso, porque eu tenho relógio no celular, tenho relógio na parede, tenho um relógio no computador, tudo tem seu lugar no seu lugar, certo? Então vamos lá. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é exatamente sobre essa dor. Eu não consigo terminar o que eu começo. Acontece isso com você? Você começa várias tarefas e aí tu faz uma tarefa, vai para outra, daí lembra que tem que fazer aquela, volta para fazer aquela, e daí você tá fazendo uma, daí você começa a fazer mais uma e não termina nenhuma das duas. E aí tarefas aqui, quando eu falo em tarefas, eu quero falar atividades do dia a dia, atividades do teu trabalho. Aqui eu quero falar sobre projetos que você tem na sua vida. Aqui eu quero falar sobre situações com os filhos para colocar rotina, ordem, ensinar situações para eles. No teu trabalho, algum projeto, alguma campanha de vendas, alguma campanha de mudança para os clientes, enfim. Aqui quando eu falo tarefa, eu quero abordar tudo à sua volta, que são atividades que você vai fazer, certo? Então vamos lá. Quando a gente tem essa sensação de que eu não termino, eu travo na metade, não concluo, eu chego no finalzinho, eu tô assim, morta, cansada, né? Morta com farofa, né? Que nem o pessoal fala. E aí você desiste, e aí você não faz, e daí você começa a questionar. Eu já tive várias vezes nessa questão. Poxa, por que eu não finalizava o que eu fazia? Por que eu não tinha sucesso naquela tarefa lá? Poxa, eu me determinei a fazer, eu me determinei a atingir aquilo, a realizar aquilo, por que eu não concluí? Por que eu não fui pra frente, né? E aí, para entender o que acontece, o primeiro ponto é você saber a tua história. O que aconteceu na tua vida desde a tua infância até agora? Como é que é a tua rotina diária? Como é que é o que você planeja fazer? O que tu tem de projeto, de sonho, de algo maior para realizar? Você precisa entender desses detalhes. O que você almeja? O que você trouxe de bagagem, de conhecimento, de crenças limitantes, como é que é a tua personalidade, como é que é a tua resistência em relação a ideias novas, como é que é a tua resistência em relação a errar, a cair e levantar, o quanto você cai e levanta, qual que é o teu grau de motivação para fazer aquilo, uma coisa muito legal que me veio à mente agora, que esses dias eu tava vendo e eu falei, cara, isso aí é um ouro, que um dia eu trago ainda para vocês, mas eu tenho que entender um pouco mais. O quanto que o relacionamento com seu pai e sua mãe interfere no teu dia a dia. Você precisa olhar para todos esses detalhes, parece muita coisa, né? Mas dentro desses detalhes é onde você vai encontrar e minerar exatamente o que pode estar gerando certos gatilhos e te travando e te impedindo de ir para frente, e te impedindo de... E aí, pesquisando e analisando respostas do pessoal e tal, foram várias respostas, quando eu perguntei sobre começar as coisas e não terminar. Teve resposta de tudo que era tipo, vocês nem imaginam.
Foi assim um carnaval de respostas. Umas mais doidas que as outras, umas bem de fundamento. Mas aqui, quando você vai dissecando as respostas, né? Você chega a um ponto comum, a causa raiz de tudo aquilo. Por quê? Porque você chega lá na causa raiz. E a grande causa raiz que eu encontrei de todas essas respostas que vieram foi a falta de planejamento e organização dessas tarefas. Como assim, Liane? Como que organizar e planejar uma tarefa vai fazer com que eu pare ela no meio ou desista dela no meio? Quando você entra num quartinho da bagunça, né? Sabe aquele quarto bagunçado? E você quer encontrar alguma coisa, você vai procurar, e você não vai encontrar, porque tá tudo bagunçado. Imagina uma caixa, sabe uma caixa de sapato? Imagina ela cheia de lápis. Lápis de cor, lápis giz de cera, canetinha, marca-texto, caneta azul, preta, vermelha, aquelas canetas rosa, de sublinhar, aquelas ponta fina, ponta grossa, ponta especial, e de tudo. E você precisa encontrar um lápis no meio de toda aquela caixa cheia de coisas. Você vai demorar, você vai bagunçar e você vai desistir de pegar um lápis. Vou pegar essa caneta mesmo, escrever de caneta, já que não achei o bendito do lápis. E aí vem uma questão muito simples. Se você tivesse separado ele por categorias, ia ser muito mais fácil de encontrar aquele lápis. Então a organização, ela traz essa facilidade, ela traz essa rapidez nas coisas. Eu me arrisco a dizer que vários pontos saem dessa falta de organização, vamos dizer assim. Um dos que mais eu acho que mais afeta é o emocional. Sabe quando você não tem as coisas organizadas, você não tem suas tarefas organizadas, as coisas fluindo, você começa a ficar ansiosa. E quem tem ansiedade sabe como é que é. Parece que tu trava toda. Você fica com medos. Você fica com angústias. Poxa, eu tenho que terminar, mas eu não terminar. Mas eu assumi tanta coisa pra fazer, né? E daí eu não sei o que fazer primeiro. E parece que tu fica tudo aqui, ó. Em casos mais graves, esse teu emocional fica tão abalado que você começa a ficar até meio que depressiva, não querendo fazer as coisas, se afastando, porque você não consegue mais lidar com aquela sobrecarga de coisas que você foi assumindo. Tem aí também uma relevância muito grande quando o pessoal fala sobre procrastinar, né? Foi algo que surgiu muito. E aí o procrastinar, ele tem N questões que a gente pode abordar aqui, né? A gente pode abordar o procrastinar como crenças limitantes. A gente pode abordar a questão da procrastinação em relação a certos medos. A gente pode entrar na questão de não ter um porquê. Procrastino porque eu não vejo sentido naquilo. Eu posso procrastinar pelo amor cego às situações do passado. Gente, isso é um tema também ótimo que um dia desses eu trago aqui para nós. Essa questão do amor cego pelo fracasso dos pais ou da forma que eu vejo, né? A vida difícil dos pais, e aí eu tenho um amor tão grande, inconsciente por isso, que eu não vou, eu me travo, eu não me permito sucesso, eu não me permito, chego quase lá e não vou.
Então dá para abordar muita coisa em relação à procrastinação, mas lá no fundinho, se você está organizada e planejada, você consegue vencer a procrastinação. Tem também a questão da falta de empenho. A pessoa não se dedica, não se empenha em fazer o negócio acontecer. E aí, claro, quando você não se empenha, por quê? Porque você não viu sentido naquela coisa que você assumiu fazer. Você está fazendo porque está fazendo. Alguém pediu para você fazer, você está fazendo, né? Ou às vezes você não se empenhou porque tá doente, ou às vezes não se empenhou porque tá cansada, mas a principal, eu acredito que é porque você tá fazendo algo que não é desejo seu, né? E a coisa mais louca, que eu imagino assim que a falta de organização e planejamento traz para a vida da gente, é que a gente vira um 171. Você já viu falar do 171? Então, quando a gente não tem as coisas organizadas e planejadas, a gente começa a arrumar desculpa. Já terminou aquela questão? Pois é, deixa eu procurar aqui que eu não tô achando, só um pouquinho. Passa vergonha, né? Você começa a dar o cano, diz, amanhã eu faço. Daí já entra na procrastinação. Eu não fiz porque as crianças acordaram, eu não fiz porque, sei lá, o gás acabou, eu não fiz porque... Daí tu vira campeã de inventar desculpa. Daí tu acha culpado pra tudo que é lado, a culpa nunca é tua, e assim por diante, né? Então é mais ou menos bem doido isso, né? Por que eu gosto tanto de falar dessa questão da organização e do planejamento? Quando eu entendi que eu não terminava as minhas tarefas, as minhas questões, os meus projetos, as coisas que eu assumia fazer, e comecei a investigar isso, por que eu não termino? Por que eu paro na metade? Tem emocional, tem operacional, e eu cheguei num senso comum. E aí, uma das coisas que me moveram a criar a metodologia Mãe Empreendedora Produtiva foi exatamente isso, essa questão de ativar a produtividade e me basear nesses dois pontos. No ponto do emocional, que é muito forte, e no ponto operacional, no ponto da execução, no ponto do fazer, do ter um passo a passo, na prática, sabe? Na prática. E a organização e o planejamento trabalham muito essa questão da prática, né? E aí, o Ativando a Produtividade, ele vem exatamente... Esse curso, né, que a gente lançou esses dias e tá aí, link na bio, para quem quiser, ele vem exatamente para cuidar desse lado da prática, do operacional, da execução, do passo a passo racional de você montar uma rotina produtiva com planejamento e organização. Quando você tem a tua rotina planejada e organizada, você consegue seguir o passo a passo e chegar até o final dela. Tem N pontos envolvidos, né, que são 10 passos que a gente trabalha nesse Ativando a Produtividade, né, nessa metodologia, que faz com que você não desista no meio do caminho, que faz com que você entenda como que eu vou, desde o planejamento, como que eu vou planejar uma atividade, uma meta, e como que eu vou detalhar ela e estruturar ela para chegar lá no final com ela feita e com sucesso, sem ter parado no meio do caminho. Uma coisa que me chama muita atenção é que organizar e planejar não é algo instintivo. Não é algo que eu dei um plim aqui, virei organizado e planejado. Não é assim. É algo que você precisa desenvolver. É uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver.
Assim como caminhar, assim como ler. Eu acho que ler e escrever é a coisa mais incrível em relação a planejamento e organização. Porque se você não organiza as letrinhas, você não tem palavras. E se você não organiza e planeja as palavras, você não tem um texto, você não tem uma narrativa. Então, tudo em relação à organização e planejamento é treinável, é desenvolver uma nova habilidade. E nessa questão, Ativando a Produtividade pode te ajudar de forma incrível, exemplar. Até agora tá fazendo sentido aí para vocês? Eu estou tomando um cafezinho, vocês vão colocando aí nos comentários. Eu quero passar agora para você os 5 passos de como você fazer desde que você começa uma tarefa até a hora que você termina ela, para que você seja efetiva, para que você não pare na metade, no meio do caminho e fique por isso mesmo, tá? Isso aí, vão colocando nos comentários, depois eu dou uma lidinha neles aí. E se eu não responder as perguntinhas, eu durante a minha fala, né, eu respondo aqui pra você, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá. Então vamos lá. Pegou seu papel e sua caneta para anotar, por favor. Isso aí. Então vamos lá. Então são 5 passos que eu pratico, que eu utilizo para que eu não pare no meio do caminho, para que eu tenha uma tarefa e essa tarefa seja iniciada e concluída. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar o porquê, olhar o meu propósito, olhar qual que é o meu motivo maior para fazer isso. Quando eu tinha... agora não me recordo, mas vamos dizer assim, uns 5 anos atrás. São 3 de pandemia. Uns 5 anos atrás, quando eu fiz a primeira vez esse exercício, eu tinha uma lista deste tamanho, sem mentira, de projetos e coisas que eu assumi, que eu inventei fazer, que eu achava que iam ser legais para mim. E aí, quando eu apliquei esse primeiro passo de perguntar por quê? Por que eu vou fazer isso? Por que isso é importante? O que isso aqui vai me ajudar no meu projeto, no meu projeto de vida, no meu propósito, a deixar um legado? Por que eu tô fazendo isso? É para me aparecer? É para ajudar alguém? É para me ajudar? O que vai me levar para o próximo nível? O que vai me ajudar no que eu quero nesse momento? Nessa etapa, eu tinha, sem mentir, uns 20 projetos. Até esses dias estava guardada ali a lista, né? E esses 20 projetos eu peguei e disse assim, não, vamos ver aqui, vamos fazer os porquês desses negócios aí. E olha, sem mentira, sobraram 2 daquilo tudo. Eu tava arrumando sarna para me coçar, eu tava arrumando coisa para fazer, para me ocupar, coisas que não iam me levar para frente, que não iam me ajudar a atingir meu propósito, meu objetivo, aquilo que eu queria realmente, sabe? Só estavam me atrapalhando, só estavam me atazanando, só estavam me deixando sobrecarregada, estressada. Então, primeira coisa, para você pensar assim, vou começar uma tarefa para concluir ela, é você saber por que você está fazendo ela. Quando você sabe por que você está fazendo aquilo, você começa e você termina. Você cai no meio do caminho, mas você levanta e continua. Você tem forças para seguir adiante. Um dos filmes que eu lembro que me impactou bastante quando criança, a primeira vez que eu assisti achei meio...
mas conta uma história muito massa, é do Sylvester Stallone, né, do Rocky. Ele só continuou, de tanta porrada que ele levou da vida, porque ele olhava pro lado e tinha alguém lá torcendo por ele. Então eu vou porque tem essa pessoa. O Karate Kid também são filmes ótimos que tem muito essa pegada. De você ter o propósito, por isso que eu vou fazer o que eu tô fazendo. Né? O segundo ponto é... Tá, tem tudo isso para fazer. Lista. Faz a lista. Eu amo lista, né? Tu viu? Pra descobrir o meu... Né? Eu tenho meu propósito, eu fiz uma lista, selecionei o que vai, fica, o que vai, não fica. E a segunda parte, eu fiz uma lista de novo. Dentro do que ficou, eu fiz uma lista dizendo o que eu preciso fazer naquele projeto, naquela tarefa. Então, o primeiro ponto é ter um porquê bem forte, um propósito. O que eu vou fazer essa tarefa? O que eu preciso fazer tudo que eu preciso fazer dentro dessa tarefa? Faz uma lista de tudo o que eu preciso fazer. Se falta fazer, se precisa fazer, se tem que continuar fazendo, né? Lista tudo. O terceiro ponto é você ter um quadro de controle. Isso mesmo. Sabe, um quadro, um mural, uma folha, algum lugar que você possa colocar assim, tudo isso eu tenho para fazer. Isso eu tô fazendo, daí põe ela no meio, né? Ou faz um asterisco, ou faz a flechinha seguindo, né? O curso. E lá no final, o feito. Então, tá seguindo o curso. Tá indo, tá? Para você saber o quanto falta, o quanto tá andando, como é que tá evoluindo essas tarefas. O quarto ponto é ficar de olho. De olho no quê? Nas tarefas? Não, nas tarefas você vai ficar de olho no quadro. Você vai ficar de olho no teu emocional. Porque é nessas horas que pega o emocional. É nessas horas que, tipo, vem as vozes na sua cabeça. Ai, mas será? Mas que você não consegue e tal. Aquelas crenças limitantes, né? De que dinheiro não é pra você, que sucesso às vezes não é pra você. Será que eu mereço? Será que eu posso? Será que eu devo? Será que é pra mim? Ah, mas tu nem é tão boa assim, porque tu vai... Essas vozes surgem, te bloqueiam, te travam. E aí, se tu dá ouvido para essas vozes, começa a vir medos, começa a vir batedeira no coração, começa a vir aquela falta de ar, tranca aqui, tranca aqui, tranca aqui. Você não faz, você não sai. Então fica de olho nessas vozes, nessas questões, nessas situações. Elas vieram à mente e você já bloqueia elas, ressignifica, né? Como é o termo no coach que a gente fala, né? Dá outro sentido, dá outro significado. Não. O que passou, passou. Daqui pra frente eu vou fazer a minha história. Sim, eu mereço. Eu mereço porque eu sou filha amada. Sim, eu mereço porque meus pais fizeram muito por mim para eu estar aqui hoje. Sim, porque tem muitas pessoas que acreditam em mim. Sim, porque eu acredito em mim. E aí você ressignifica e volta a fazer. Eu, quando essas vozes me perturbam, eu geralmente paro, respiro. Antigamente eu ficava mal uma semana. Chorava, o mundo vai acabar. Agora não, agora dá os... Eu dou uma paradinha, dou uma respirada. Respiro. Avalio, verifico se faz sentido ou não aquelas vozes no meu ouvido, né? E deixo elas de ladinho, acolho o meu sentimento e vou em frente. Né? Bem assim mesmo, isso aí. E o quinto ponto é comemorar.
cada pequena etapa conquistada. Quando a gente comemora, o nosso cérebro, ele libera uma enzima, umas adrenalinas, uns negócios gostosos. E aí o corpo vicia e o cérebro vicia naquela sensação e quer mais. E aí quando ele quer mais, ele começa a enxergar oportunidades e lapidar essas oportunidades para você. E aí de repente quando você vê, tá borbulhando situações para te levarem para frente, para você finalizar a tarefa, de você conquistar o que você quer conquistar. Forte isso, né? É verdade, muito forte. Mas então vamos recapitular os 5 pontos. Ter um porquê bem forte, o teu propósito, saber por que você está fazendo aquilo. Então, ter um porquê, ter um porquê bem forte, fazer a lista de tudo que precisa fazer dentro daquela atividade, ter um quadro para controlar a evolução dela, ficar de olho nos emocionais, na sensação, nos pensamentos que vêm nesses momentos e validar só os que vão te ajudar a levar para frente e comemorar. Então são 5 passos que eu acredito, porque eu validei eles, eu aplico eles, eu sei do poder que eles têm na nossa vida. E eu desafio você a aplicar eles também. Pode ser que no começo você sinta um pouco assim de insegurança, mas é normal, que é a primeira vez que você vai estar fazendo. Mas depois que você pega a prática, mulher, é incrível. Sabe quando vem, o que tá pensando? E manda embora. Sabe? Principalmente os emocionais. O que é material, o que como é que eu vou dizer assim, do passo a passo, né, do operacional é um pouco mais fácil, né, mais palpável. Agora, quando é emocional, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais. No passo a passo, no operacional, na parte de funcionabilidades, a gente tem o curso Ativando a Produtividade, que pode te ajudar e muito a começar e finalizar uma tarefa. E na parte emocional, nós temos a mentoria. Então, os 2 pilares são muito bem atendidos aqui no Ativando a Produtividade, dentro da metodologia Mãe Empreendedora Produtiva. Dúvidas, qualquer questão assim, me chama no direct, eu respondo, que o espacinho da live é mais para conteúdos, para ajudar você a se movimentar e sair da inércia desse ponto, tá? Por que eu faço as lives? Por que eu produzo conteúdos? Por que eu quero ajudar as mães empreendedoras a se tornarem mais produtivas e mais leves, com essa sensação de leveza e harmonia nos seus lares? Porque eu acredito que quando a gente tem mulheres mais equilibradas, a gente tem lares mais harmoniosos. E essa é a minha busca, é meu propósito, é meu sonho, é que os lares do mundo inteiro sejam mais harmoniosos, as mulheres, mães empreendedoras sejam mais produtivas, mais leves, que elas tenham negócios prósperos e lucrativos e que elas sejam emocionalmente equilibradas, estáveis, felizes, realizadas. Como diz a minha amiga, nas 7 áreas da sua vida, né? Então, estamos aqui trabalhando arduamente, de sol a sol, para que isso aconteça, para que você possa fazer as pazes com a sua rotina, tá bom? Coisa boa vocês aqui na nossa live, obrigado pela presença, pela audiência, mais uma terça-feira, check, na nossa listagem. Essa semana, então, é a semana da gente olhar para isso, dessa questão de finalizar tarefas, olhar para essa questão de rever, porque é a última semana do mês, né? É a lua minguante, então tem esses detalhezinhos aí que a gente vai misturando aí com a nossa produtividade feminina e autêntica.
de mulheres. Certo? Terça-feira que vem tem mais live e podem colocar... um detalhe muito legal, ativem as notificações, porque o Instagram entrega... Tá um pouco mais lento para entregar quando inicia as lives, quando faz conteúdos e tal. Então, ativa as notificações, que daí você vai ser a primeira a receber e poder estar aqui junto com a gente nesses momentos especiais e trocando umas figurinhas comigo, tá bom? Beijo no coração. Até terça-feira que vem. Na verdade, até daqui a pouco, né? Porque eu vou colocar um post aí pra vocês. Aí vocês curtam ele. Comentem lá e troquem aí com a gente. Que é muito bom essas ideias, tá? De vocês, tá bom? Beijo.